Fala pessoal, beleza? Hoje vamos falar como encontrar o seu paciente ideal. Pedro Henrique Gouveia aqui na área e é o seguinte, gente. O que é o paciente ideal? Certo? O paciente ideal ele tem algumas características que todo cirurgião dentista quer que ele venha na clínica, certo? Que características que são essas? Anote aí. Vou pegar aqui, ó. Ele tem o problema que você resolve. Então, para cada tratamento você tem um problema que você resolve, certo? E ele tem esse problema. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele está disposto e comprometido para resolver esse problema. Ou seja, ele sabe que ele tem esse problema, ou você, na hora da conversa, explicou para ele que ele tem esse problema, explicou que você vai resolver, que você vai transformar. Ele está disposto e comprometido. Ele fala, vamos junto, porque eu quero que você me ajude aqui. Beleza? Terceiro, ele tem condições de tempo e financeiro para resolver. Ou seja, ele vai pegar e vai falar assim, olha, eu sei que você passou aqui, vai demorar 6 meses, tá? E vai custar tanto, eu tenho esse tempo, essa condição para esse problema ser resolvido e você me ajudar, beleza? E o último ponto, ele vai ser o seu fã. Por quê? Você vai encantar tanto ele que ele vai te divulgar, ele vai te propagar, igual um fã mesmo. Igual você tem fã de banda, ou você tem torcedores de clube, enfim. A ideia é de fã. Então são esses 4 pontos. Você tem o problema que resolve, ele é comprometido e disposto para você resolver, além de ter condições de tempo e dinheiro para se dedicar, e ele é seu fã. Beleza? Tranquilo. Pedro, e aí, como é que eu acho ele? Tem 2 pontos. Primeiro, você vai ver na sua base de pacientes. Então, você tem seus pacientes cadastrados. Se você não tiver, você vai ter que começar a ter o cadastro dos seus pacientes dentro de um CRM. Tem um vídeo que eu já falei sobre isso. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar ele, separa por tratamentos, tá bom? E aí, você vai ver o seguinte. Desses do tratamento, quais são aqueles que você considera que é o paciente ideal? Que seguem esses 4 pontos que eu falei. E vai levantar, vai pensar eles. A partir disso, você vai entender que o quê? Que eles têm características em comum, certo? E aí, você vai fazer algo que é fundamental, subnichar. Pedro, por que subnichar? Porque se eles têm características em comum, você pegou um tratamento, tem o conjunto de pacientes, desse conjunto de pacientes você pensou alguns que você considera que são o ideal. Desses, você vai ver que eles têm características em comum. E aí você vai bem subnichar. Para quê? Se esse pessoal com características muito em comum, eles são seu paciente ideal para um tratamento que você fez, você não concorda que tem outro deles no mercado? E aí que você vai buscar esses outros, certo? Como que você faz? Levante essas informações deles. Então, você vai anotar, por exemplo, alguns dados demográficos, socioeconômicos. A maioria aqui é casado, tem entre 50 e 60 anos, eles têm eles têm uma rotina muito corrida porque eles trabalham e eles precisam fazer esse procedimento porque eles querem essa transformação. É isso que você vai fazer, certo? A partir disso, você já vai ter formulado a ideia do seu paciente ideal por tratamento. E aí, você vai buscar eles, certo? E aí você vai ver os meios de buscar, onde estão esse pessoal, que linguagem ele fala, como é que eu apresento a forma que eu resolvo o problema deles, a transformação que eu vou passar para eles, e aí você vai buscar, porque você já tem uma direção, você já tem o seu paciente ideal subnichado bem definido, tá certo? Outra coisa, você pega esses pacientes ideais, conversa com eles e pedem indicação. Oi, falando, tudo bem? Aqui é o Dr. Pedro. Eu quero saber o seguinte, olha, você vem aqui, gostou muito do nosso tratamento, sempre volta aqui, recomenda a gente. Você não tem 5 amigos, colegas, familiares que têm o mesmo perfil seu, que gostaria de conhecer a clínica, fazer algum tratamento, etc. Ou seja, pedir indicação. Há várias formas de pedir indicação. Essa é uma delas. Por quê? A pessoa, se ela é realmente seu paciente ideal, ela só vai indicar pacientes com o mesmo perfil ou aqueles que estão realmente dispostos, certo? Ela não vai indicar qualquer um. Só para falar, ele tá me pedindo, eu vou falar desse aqui. Não, ela se realmente seu ideal, ela vai indicar. Olha uma forma de captação super legal para você fazer. Se você levantar e tiver 10 pacientes ideais e cada um indicar
vou estar baixo, 2, pô, você já tem 20 potenciais pacientes que vão ter as características ideal e já vão fechar tratamento com você. A chance de fechar é muito alta, certo? Beleza. Aí você vai falar assim, Pedro, eu não tenho paciente ideal. Eu garimpei aqui, levantei, não achei, infelizmente não. Então você vai ter que começar a escrever os seus pacientes ideais. O que você vai fazer? Primeiro você vai separar por tratamento. Separou por tratamento, beleza? Aí você vai escrever qual problema você resolve desse tratamento no paciente, certo? Qual transformação você vai proporcionar. A partir disso você vai pegar quais são as características desse meu paciente ideal. Pode pegar característica demográfica, socioeconômico, comportamental. São mulheres de 40, 50 anos que são casadas, têm 2 filhos adolescentes, ela sempre dedicou a vida a cuidar da casa enquanto o marido trabalhava, e ela deixou de cuidar da sua saúde para cuidar da família e da casa. Entendeu? Você está subnichando. Não tenho medo de subnichar, tá, gente? Seja bem específico. Então você subnichou. Aí você fala o problema que você resolve, a transformação. Eu faço ela em 2 sessões de 1 hora, rejuvenescer 15 anos, por meio da aplicação de botox, harmonização, etc. tal. Entendeu? Então você vai fazer isso. E o último ponto que você vai falar é o que elas valorizam. Elas valorizam um atendimento personalizado, elas valorizam uma rapidez, elas valorizam uma estética. Então, além dela fazer esse tratamento, depois eu tenho uma parceria com uma esteticista, eu tenho uma parceria com um cabeleireiro que ela vai fazer o salão, ela vai fazer um outro procedimento. Então, é essa a ideia. Se você não tiver, você vai ter que escrever. Então pense bem no tratamento, problema que você resolve, as características. A hora que você tiver montado isso, o que você faz? Você vai para ação. Aí você vai buscar esses pacientes. Onde eles estão, qual que é a linguagem deles, como é que você vai achar. Se você pedir indicação, você tem que pedir indicação com essas pessoas dessa característica, certo? Então são essas 2 formas de você encontrar seu paciente ideal. Busca dentro dos pacientes que você tem aqueles que são ideais, levanta as características dele e vai buscar, além de pedir indicação para eles. Se você não tiver, você vai ter que criar e testar. Eu acredito que meu paciente ideal é assim, assim, assim. E aí você vai buscar, quando você buscar esse paciente, certo? E ele vier na sua clínica, você tem que analisar, esse é o meu perfil ideal? Se for, maravilha, você encontrou o paciente ideal. Se não for, você vai ter que fazer de novo, tá certo? E para aprender realmente a encontrar seu paciente ideal, escrever, aplicar ele na prática e buscar ele, como atrair ele, como só pegar seus pacientes ideais, aqueles que realmente vão te dar mais lucro, se inscreva-se no meu treinamento de processo comercial para clínicas odontológicas, que lá você vai aprender tudo. Além de você, a sua secretária, a sua equipe vai aprender como encontrar esse paciente ideal e como vender mais para ele. Tá bom, gente? E não esquece aqui de fazer inscrição no canal para vocês receberem todos os vídeos, tá bom? Um abraço e até mais!